hoje essa nossa viagem sobre a história, um pouco da história da igreja, e falando sobre as raízes da igreja. Nós falamos aqui no início, na primeira semana, que raiz fala daquilo que veio primeiro, aquilo que além de vir primeiro dá sustentação, aquilo que dá base, aquilo que firma, aquilo que estabelece a capacidade de continuar. Então, quando nós iniciamos aqui falando sobre as raízes da igreja, nós estamos falando sobre o que nos trouxe até aqui. O que nos fez chegar como igreja até aqui. E aí nós falamos sobre a primeira raiz da igreja, a pregação ou o reconhecimento do senhorio de Cristo. Foi a primeira raiz da igreja. E só vou dar uma rápida recapitulada aqui. Falamos aqui sobre o senhorio de Cristo, que é o fato de não apenas reconhecê-lo como Salvador, mas primeiro como Senhor. E falamos aqui que se Ele não for Senhor da sua vida, jamais Ele será o seu Salvador. Falamos sobre isso. Ele é o Senhor da nossa vida. É a primeira raiz da igreja. A segunda raiz da igreja, o segundo pilar, a segunda sustentação da igreja é a doutrina dos apóstolos. É o didaquê. Falamos aqui sobre os fundamentos apostólicos, não os fundamentos do movimento apostólico atual. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Os fundamentos apostólicos são as doutrinas estabelecidas pelos primeiros apóstolos. Aquilo que não tem como você acrescentar e nem tirar. É aquilo que já foi posto. E uma das características do apóstolo é a fundamentação doutrinária. Então não há outra doutrina além da qual já foi estabelecida. A doutrina dos apóstolos. Isso foi ou é um dos fundamentos e uma das raízes da igreja. A terceira raiz da igreja, falamos aqui sobre a comunhão. E falamos também que comunhão não é apenas estar junto, mas comunhão é literalmente sermos um só corpo. Falamos aqui que a comunhão da igreja é o fato de que, em sendo corpo, ou em sendo nós corpo de Cristo, se a tua dor não for sentida por mim, eu não sou igreja, eu não sou o corpo de Cristo. Se a minha dor não for sentida por você, há uma grande possibilidade de que eu não seja corpo de Cristo. Então, comunhão não é estar junto apenas, faz parte. E vamos falar um pouco sobre isso hoje também. Mas comunhão é vivermos como um só corpo e tendo Cristo como o cabeça das nossas vidas. Então falamos sobre a koinonia, que é a comunhão. Terceiro, a terceira raiz da igreja. Falamos também aqui, a quarta raiz da igreja. É o querigma. O que é querigma? É aquilo que Jesus disse, portanto, ide e pregai o evangelho. A palavra pregar ali, que é um ensinamento e um direcionamento de Jesus, é querigma, vem do grego, querigma, que significa proclamar, anunciar. E o querigma está vinculado ao teor, ao conteúdo da mensagem que se é pregada. Então o querigma fala da motivação, da proclamação, aquilo que aconteceu com a mulher samaritana. Ela se encontra com Jesus no poço de Jacó, é alcançada pelo amor do evangelho e pela presença de Jesus. E o que a mulher faz? Depois de ser impactada pela presença de Jesus, ela faz o quê? Ela vai,
para onde? Vai para Samaria, e lá, de uma maneira extraordinária, ela sai anunciando, pregando, falando sobre aquele com quem ela se encontrou. Então, essa é uma raiz da igreja, o querigma. A quinta raiz da igreja, que nós falamos na semana passada, é exatamente o reconhecimento e também a doutrina dos apóstolos, o conteúdo da mensagem. E falamos aqui sobre o que é o verdadeiro evangelho, ou o verdadeiro conteúdo do evangelho, que muitas vezes vai de encontro àquilo que se é ensinado hoje, como sendo evangelho. Vai de encontro. Então falamos sobre isso na semana passada também. Mas hoje, o sexto e o sétimo, a sétima raiz da igreja, é a oração. A nossa continuação sobre a raiz da igreja é a oração. O que diz no versículo 42? E perseveravam no ensino dos apóstolos, já falamos sobre isso, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E nas orações. Então, a oração é uma das raízes da igreja, e talvez uma das principais raízes da igreja. É interessante que quando nós falamos sobre oração, a base da nossa oração nós encontramos em Jesus. Jesus nos ensina exatamente o que é oração. Quando ele lá no Sermão do Monte, ele fala o seguinte: olha, quando vocês quiserem orar, não sejam como os fariseus hipócritas religiosos, que alargam os seus filactérios, as suas roupas, vão para as praças e para as esquinas, e falam alto para serem vistos pelos homens. Porém vocês não sejam assim. Olha só como Jesus faz. Ele faz uma comparação sobre a pseudo-oração ou pseudo-ato de oração dos hipócritas religiosos e nos ensina como devemos orar. Ele fala assim: vocês não sejam assim. Quando vocês quiserem orar, o que vocês fazem? Aumentem bem o volume dos microfones. Se possível, aproxime bem o microfone da boca e falem muito alto e gritem. É assim que Jesus diz? Não é assim não? O que ele diz? Quando vocês quiserem orar, façam o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com o teu pai que está no céu, e o teu pai que está em secreto, ele mesmo te recompensará. E o que é o meu quarto? O meu quarto é o meu quarto? Também, pode ser. Mas o teu quarto é um lugar secreto, é um lugar em intimidade que você deve ter com o teu Deus. Às vezes você não se tranca no quarto para orar, mas você ora, você faz do seu quarto, ou você faz o seu carro como o seu quarto. Você faz o seu ambiente de trabalho